Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Hoje, o penúltimo capítulo do livro de Esther, capítulo de número 9. Vamos juntos, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. São os objetivos aí do nosso propósito. Meu querido irmão, na descrição do nosso grupo você tem aí o link para convidar mais pessoas. Nós estamos numa campanha intensa para chegarmos aí às 900 pessoas até amanhã. Amanhã é dia da nossa live, 9 horas da noite, nossa live sobre o livro de Neemias e Esther. Nós vamos estar agradecendo a Deus pelo término desses dois livros. E você sabe, dia de live é dia também de sorteio de prêmios. Nós vamos ter sorteio de prêmios alusivos aí ao nosso grupo Propósito. Também, no link você vai encontrar, na descrição você vai encontrar o link para acessar o nosso trabalho, uma jornada inesquecível, uma vida com propósito. Você pode acessar, meu irmão, esse material maravilhoso e descobrir qual o propósito de Deus para a sua vida. Nessa semana nós estamos estudando aí a semana 5. Eu lancei para você aí o link, se você está no grupo desde ontem, você viu que ontem mesmo eu lancei, vou colocar para você mais uma vez aí, para que você possa acessar e participar conosco também dessa jornada inesquecível. Vamos juntos lá no capítulo 9, nós vamos ver os judeus reagindo. Lembra que Amã tramou e, como acusador dos judeus, ele fez de uma forma que os judeus não tinham como escapar, porque aquele decreto estava estabelecido e não podia ser revogado. Como eu falei, irmãos, nós vemos a história da redenção em todo o livro de Esther. Assim como Deus disse que o salário do pecado é a morte, Deus não poderia voltar atrás naquilo que ele mesmo decretou. O salário do pecado é a morte, o salário do pecado continua sendo a morte. Mas o próprio rei, estendendo o cetro a Esther, dá ali o anel, a autorização a Mordecai, alguém que se humilhou sobremaneira, na porta do palácio do rei, e que recebeu vestes de linho finíssimo, coroa na cabeça, e crescia cada vez mais, e tinha autoridade, então, para decretar em nome do rei. Ele não podia revogar o que o rei tinha feito, mas ele podia decretar que os judeus ali se salvassem. Então ele faz um decreto para que os judeus se unam e resistam ao inimigo. E é o que acontece, meu querido irmão. No lugar de derrota completa, nós temos os judeus fazendo uma limpa. Ao invés de extermínio, quem são exterminados são os inimigos do povo de Deus. E a gente vê isso no capítulo 9 de maneira clara, pois o versículo 1 vai dizer sim, que aqueles que queriam se apossar deles, se assenhorarem deles, destruí-los, aconteceu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam. Com um detalhe interessante, eles destruíram, mas não tocaram nos despojos. Aquelas pessoas tinham más intenções de explorar esse povo, de tomar-lhe as coisas, os bens. No entanto, aqui nós vemos a ação dos judeus em se defender, proteger e, lógico, exercer a justiça de Deus, demonstrar a lei de Deus. E diz o texto no capítulo anterior que nós estudamos, versículo 17, que muitos se tornaram judeus. Essas pessoas, eu acredito, entraram na batalha. Diz aqui também no versículo 3 que todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores auxiliavam, porque o nome de Mordecai, aquele que se humilhou, estava cada dia maior. Assim como Cristo, que se humilhou sob maneira como o maior, o homem que mais se humilhou de todos os homens, e Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. O nome de Mordecai era grande, a sua fama crescia nas províncias e ele se tornava poderoso. E aqui a gente vê uma aplicação, meu irmão, que é muito importante. Cuidado com o mal que você planeja. Lembra que Amã fez? Amã semeou, Amã colheu. Amã construiu uma forca, Amã acabou enforcado nela. Amã, ele planejou glória e ele foi humilhado de maneira vexatória. Só que eu quero dizer para você que semeia sementes ruins. Quem dera se fosse só você o afetado. Aquilo que você faz respinga também na sua família, meu querido irmão. Olha só, Amã deixou ali uma herança, uma suspeita sobre a sua família, de que aquela família também iria ser um problema para o povo. Tanto é que Amã se gabava da quantidade de filhos que tinha, seus herdeiros, seus sucessores, enquanto Mordecai, nós não temos menção de nenhum filho, a não ser sua prima Esther, que era criada como filha. Eu já falei aqui para os irmãos que há uma possibilidade enorme de Mordecai ter perdido ali a sua virilidade quando foi levado cativo. Provavelmente Mordecai fazia parte do grupo dos eunucos do rei. Há grandes teólogos que acreditam dessa forma, justamente pela ausência da menção de qualquer familiar e pela liderança do rei ser formada aí por eunucos. Então, meu querido irmão, Amã, que se gabava diante daqueles eunucos que tinham perdido a virilidade para perder o rei, para servir o rei, se gabava da quantidade de filhos que ele tinha, ele vai ficar agora sem nenhum, porque os seus filhos, por causa daquilo que o pai semeou, os filhos aqui serão também enforcados, da mesma maneira que Amã foi, e os cadáveres ficaram ali expostos. Foram pendurados em forca os cadáveres dos 10 filhos, e houve uma grande destruição. Diz o texto vai nos dizer que somente lá em Suzã, naquela cidadela, foram mais ou menos 500 homens mortos. E o rei ainda perguntou assim, olha, se eles fizeram isso em Suzã, o que eles terão feito em outros lugares? Então, meu querido irmão, conforme o versículo 5 diz, feriram, pois, os judeus, todos os seus inimigos,
a golpes de espada, com matança, destruição, e fizeram dos seus inimigos o que quiseram. Então é uma história que mostra um final maravilhoso. A morte que estava planejada virou glória, a desonra virou honra, a escassez, a humilhação virou uma festa maravilhosa, que é a festa do Purim, que até hoje os judeus guardam essa festa. É uma festa que Mordecai e Esther decretaram para que fosse celebrada, e até hoje essa festa ela é celebrada. Pur quer dizer sorte. Foi por isso que recebeu esse nome. Versículo 24 diz assim: porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha tentado destruir os judeus e tinha lançado Pur, isto é, sortes para assolar e destruir. Ele tinha tentado, vamos dizer assim, a sorte, ele tinha tentado uma estratégia, uma maneira de astutamente eliminar o povo de Deus. No entanto, esse dia, que era um dia para ser uma destruição planejada, virou um dia de celebração, de banquetes. Até hoje é celebrado a festa do Purim. Nessa festa os judeus comem comidas típicas, é uma festa de generosidade. Quem não tem condição recebe ali elementos, alimentos para que possam celebrar também o Purim. Há um banquete, eles comem uma espécie de biscoito que é chamado de chapéu de Amã, para lembrar a derrota desse inimigo. Então preste atenção, irmãos, Amã virou docinho de festa de criança. Olha que humilhação, aquele homem poderoso que planejava arrancar a cabeça de Mordecai, matar Mordecai, expô-lo à vergonha, eliminar o povo de Deus, virou motivo de deboche, docinho em festa de criança. É assim que o nosso Deus faz, meu irmão. Quero deixar essa aplicação para você, para que você se sinta guardado e protegido por aquele que não dorme, não cochila. O Senhor está cuidando de você em todo tempo. Pastor, mas então não tem coisas ruins que acontecem conosco? Não tem situações que nós não possamos superar? Meu irmão, depende da sua ótica. Se você enxerga a vida só aqui, então eu quero dizer para você que tem coisas que você não vai superar. Vai ter uma hora que o médico vai dizer para você, não tem jeito mais. Vai ter uma hora que você não vai conseguir vencer o seu estado emocional, você vai ficar abalado, você não vai conseguir ser forte ao ponto de não passar por tristeza, angústia, até mesmo enfrentar uma depressão. Tem hora, meu irmão, que na perspectiva humana não dá mais. A Bíblia é clara em dizer isso. Tem tempo para tudo, tem tempo de abraçar, afastar de abraçar, falar, calar. Tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Só que a vida, ela não é aqui, só aqui. A nossa vida é eterna. E na perspectiva da eternidade, eu quero dizer para você que todos os problemas têm solução. Ainda que você esteja passando por lutas que aos olhos humanos não tem solução, como era esse caso aqui específico de Mordecai e seu povo queria ser destruído. Deus providenciou uma salvação. Lá em Esther, Mordecai, eles ainda não conheciam Cristo. Se conhecessem, eles se alegrariam nessa certeza de que nele, no Cordeiro de Deus, tudo está resolvido. Por isso, meu irmão, nós andamos aqui nessa terra independente, em dependência de Deus, em total dependência daquele que fez tudo por nós. Ele não revoga os seus decretos, mas um novo decreto, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados, os nossos pecados estão pagos, nós estamos salvos da forca. Vamos deixar ela só para o acusador, que é o diabo, e aqueles também que não quiserem abraçar esse remédio para o pecado, chamado Jesus Cristo. Um grande beijo, meu irmão, até amanhã, para o último capítulo do livro de Esther, e também para a nossa live às 9 horas. Às 20h55 eu coloco aqui o link neste grupo. Grande beijo e até lá.